Bem, bom dia a todas e todos. Nós estamos iniciando aqui o quarto e último dia do 7º Congresso Internacional Thomas Hobbes. Esta é a 13ª mesa. Repassando os informes gerais, né, nós teremos 3 comunicações, cada uma com 20 minutos de duração, e os 30 minutos finais serão para as perguntas. Eu peço, por favor, a todos que não forem apresentar, que desliguem as suas câmeras e os áudios. No final das comunicações, quem quiser perguntar, que utilize, por favor, o recurso levantar a mão na guia Reações ou nas versões mais antigas do Zoom, na guia Participantes ou no chat. Chamaremos pela ordem de nomes que formos aqui visualizando, e o administrador da sala aqui, ele vai liberar o vídeo e o áudio. Aos comunicadores, eu peço que se atenham aos 20 minutos para que nós não atrasemos, né? Eu darei aviso por áudio para cada um de vocês quando faltarem 5 minutos para acabar a comunicação. Esse evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube. As comunicações que teremos agora são Thomas Hobbes e Thomas More, a oposição entre o Leviatã e a Utopia, do André Pereira da Silva, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O conceito de liberdade em Thomas Hobbes na obra Leviatã, do Alcebiades Nunes Barbosa, da Universidade Católica de Pelotas, e Hobbes e a linguagem, nuances entre 1650, 1651 e 1655, da Mariana Dias Pinheiro Santos, da Universidade Federal de Sergipe. Então, eu peço ao André Pereira da Silva, por favor, que inicie a sua comunicação. Obrigado. Certo, bom dia. Como o professor disse, eu sou aluno de graduação da UESB, e esse trabalho ele surgiu no GELIF, que é um grupo coordenado pelo professor Luiz França, e é um grupo que procura estudar as relações, procura estabelecer relações e aprofundar as relações entre a literatura e a filosofia. Neste trabalho, que é um trabalho ainda inicial, eu busco explorar a relação entre a Utopia, a obra de Thomas More, e a obra O Leviatã, de Thomas Hobbes. O centro desse trabalho, de certo modo, se refere ao conceito de Estado apresentado em ambas as obras. São conceitos, sobretudo, divergentes. Existe entre a Utopia, de Thomas More, e o Leviatã, de Thomas Hobbes, um afastamento de mais ou menos 135 anos, ou seja, mais de um século. Ambas as obras se concentram em conceitos opostos, como eu já disse, de Estado. Contudo, a ideia é mostrar como essas oposições entre ambas as obras, elas caracterizam e elas marcam as singularidades de ambas as concepções de Estado. A minha apresentação ela vai se segmentar em 3 momentos. Em um primeiro momento, aliás, em 2 momentos. Em um primeiro momento, eu vou apresentar Thomas Hobbes, Thomas More, a Utopia. Em um segundo momento, eu vou tentar discorrer um pouco sobre o Thomas Hobbes e estabelecer vínculos entre ambos. Vamos para a Utopia. A Utopia foi publicada em 1516. O Thomas More ele não era um filósofo, ele era um intelectual. Contudo, essa é uma obra de caráter filosófico. Ele afirma que esse é um livro que a sua concepção de Estado é uma concepção filosófica de Estado. E o Thomas More, de certo modo, ele vai se referir, ele é um cristão, um intelectual cristão da Inglaterra do século XVI, e ele vai se referir a Platão e Aristóteles na construção desse livro. Na verdade, é um arco muito mais longo o que o Thomas More opera, porque, na verdade, ele é um cristão e aí ele vai se apropriar no contexto do humanismo, né, do humanismo italiano.
ele vai se apropriar da concepção de homem e da concepção de Estado que aparece em Platão, Aristóteles, epicuristas e estoicos. É uma grande coisa mesmo. Ele consegue fazer algo semelhante a essa síntese, e a utopia ela vai representar, de certo modo, essa concepção. De modo geral, a utopia ela vai se centrar na concepção de que o homem, por natureza, ele é apto para a vida em sociedade, certo? Ou seja, é da virtude do homem, é algo que caracteriza o homem, o uso da sua própria razão, e o uso dessa própria razão conduz os homens a viverem em sociedade. Vivem em sociedade porque é da essência humana. Deixa-me ver. Eu gostaria de lembrar que a Utopia ela é lançada no mesmo ano que O Príncipe de Maquiavel, contudo, a leitura é outra. A abordagem da política é outra. Contudo, existe uma grande semelhança assim, em relação ao contexto histórico onde surge a Utopia e o Leviatã. Ambos são contextos históricos de grande asfixia social, e a Utopia particularmente, ela surge como uma crítica do Thomas More à situação da Inglaterra em que o Thomas More viveu. Era uma Inglaterra com grandes concentrações de renda, os camponeses estavam sendo expulsos das suas terras, a descoberta das Américas, era um momento de descoberta das Américas, o surgimento dos centros urbanos, o surgimento do capitalismo. A Inglaterra era governada por Henrique VIII, foi exatamente o momento em que ele buscava se colocar como regente da igreja, e por mais contraditório que isso seja, o Thomas More, ele se opôs a isso, e o homem que criou a utopia foi condenado à morte, sobretudo em função desse sistema todo de grande repressão, de conflito, sobretudo, entre a igreja e o Estado. Assim, a utopia ela vai ser, de certo modo, o duplo contrário, né? O reflexo da sociedade inglesa do século XVI. Então, assim, ele estabelece uma tradição, ele estabelece um elo, né, uma ligação entre a tradição clássica e helenística e o Renascimento, né, o humanismo, claro, ele sendo um autor cristão, influenciado, sobretudo, pelo filósofo Erasmo de Roterdã. Como eu já disse, esses livros, eles são, assim, a República de Platão, ela vai ser muito significativa, porque, na verdade, a utopia se caracteriza como um não lugar, né? Etimologicamente, a palavra utopia, ela se caracteriza como um lugar que ainda não existe. E Platão também afirma algo semelhante da sua república, né? Algo que ainda não existe, mas que poderia vir a ser. A utopia se caracteriza assim. Bem, a utopia, na verdade, ela é um relato de Rafael, um viajante, um marinheiro, que se crê que ele tenha sido um dos que comporam as navegações de Américo Vespúcio, e o Rafael chega em Utopia por uma situação fortuita, por um acaso, vive em Utopia por 5 anos, e nesses 5 anos ele estuda a cidade de Utopia, e, claro, à medida em que ele vai conhecendo a cidade, as colocações que ele vai fazendo sobre as características que determinam a utopia são sempre características que vão se opor à sociedade inglesa daquele contexto. É uma visão ideal da sociedade real em que Thomas More vivia. Eu vou ler para vocês 2 fragmentos que são caros para mim, são importantes para este trabalho. Um é um texto do professor Ronaldo de Oliveira.
E ele resume a utopia nessas seguintes características. São essas as características assim mais singulares da utopia. Fim da propriedade individual e permanente, implicando com isso a troca periódica de residências que são sorteadas. Ou seja, a utopia era uma pequena ilha que se compunha de várias casas, as casas são todas semelhantes e as pessoas constantemente estão mudando de casa. No mesmo modo, elas também mudam de função dentro do trabalho, elas têm uma posição, elas têm a possibilidade de transição social muito grande, e o Thomas More ele se propõe a conceber uma sociedade sem hierarquia, apesar de que isso ele não é bem sucedido. Existem contradições dentro da própria obra que estabelecem um afastamento entre intelectuais e camponeses, por exemplo. A aquisição do necessário para a subsistência sem exigência de pagamento para o que for consumido. Eleições para cargos de autoridade, inclusive para o príncipe. Senado e assembleias populares discutem leis posteriormente votadas. Liberdade religiosa com respeito às diferenças de crenças. Cursos para aprimoramento intelectual dos habitantes, que assim também evitavam a ociosidade. Ausência do sentimento de posse, uma vez que há compartilhamento entre os indivíduos e as famílias. Na verdade, é uma sociedade comunal. O sistema de organização dessa sociedade, da sociedade concebida por Thomas More, lembra muito a vida nos monastérios, que foi a vida de Thomas More enquanto aluno. Na verdade, também uma outra característica muito singular da utopia é que o Thomas More ele entende que os intelectuais eles devem se empenhar por uma sociedade melhor. Os homens ou seja, há uma crítica do ócio em função de uma vida ativa, ou seja, o intelectual, o homem que pensa, ele deve sim se comprometer com o aprimoramento da sociedade. Esse outro fragmento é um fragmento do Rafael Saturnino. E ele diz o seguinte: numa oposição ao sistema político europeu, em utopia, muitas das instâncias decisivas cabe ao sufrágio secreto. Não só fica muito claro que se trata de um sufrágio universal. Assim, a utopia ela vai representar uma república. Em uma situação de conflito, como a que Thomas Hobbes vivia, uma situação, sobretudo, onde a monarquia ela concentrava muito poder, ela concentrava grandes riquezas e oprimia o povo a partir de uma justiça cruel e cega. Neste cenário, uma república seria o melhor contexto, onde até o próprio rei, inclusive, ele pudesse ser deposto caso se comportasse como um tirano. É assim que que a figura do príncipe aparece na utopia como regente do Estado. O trabalho agrícola é de responsabilidade de todos, observando-se um modelo de revezamento de trabalhadores no campo, aliado a um ofício específico que cada habitante adotará. A par do trabalho manual, todos os habitantes têm a oportunidade de se exercitar no campo intelectual, por meio dos estudos regulares e cursos públicos. A jornada de trabalho é racionalmente dividida de forma a alternar as horas de trabalho, as refeições e os momentos de descanso e de cultivo intelectual. No tocante à religião, aqui ele lembra muito os helenistas, né? No sentido de que os homens, de que, apesar do trabalho, todos os homens eles devem ter um tempo para o aprimoramento de si, para o cultivo da razão, para o cultivo da filosofia. No tocante à religião, afirma-se no livro 2 de Utopia, que Utopia não conhecia o cristianismo, mas uma variedade de crenças.
O curioso é que não havia, segundo Rafael, um choque entre as diversas tendências. Um choque entre as diversas tendências. Era proibido prejudicar uma pessoa por sua religião. Estava em vigor a liberdade de religião e era totalmente condenada a imposição pela violência e a destruição da religião contrária. Os utopianos acreditavam que a rivalidade religiosa contribuía para a divisão interna e que ia de encontro com os ideais de unidade e harmonia. Inclusive, vale lembrar que em Utopia havia uma série de religiões, religiões de culto ao sol, de culto à lua, e todas essas religiões elas viviam em harmonia. O Rafael, ele leva para a Europa, ele leva para a Utopia o cristianismo e diz que o cristianismo recrudesce dentro de Utopia, mas ainda assim recrudesce de modo a respeitar o limite das outras religiões. O que é uma contradição, essa é uma das contradições. Porque, na verdade, o Thomas More, ele não era a favor, em sua sociedade, dessa harmonia toda entre as religiões, né? E tanto que ele se recusava a admitir que o rei Henrique VIII se pudesse governar a igreja. Mas, na verdade, o que surge aí é a luta, né, entre duas religiões opostas e onde o próprio Thomas More ele se recusa a permitir essa maior flexibilidade dentro da sociedade inglesa do cultivo de religiões, né? André, faltam 5 minutos. 5 minutos já? Sério? Passou muito rápido. Bem, as contradições com o Thomas Hobbes, com o Estado concebido de Thomas Hobbes, é que, para o Thomas Hobbes, não existe paz sem sujeição. Na verdade, essa não é a concepção de Thomas More. Os homens, eles se sujeitam à razão, mas essa é uma sujeição voluntária. Eles não se sujeitam porque são obrigados por um poder repressor. Segundo Thomas Hobbes, as leis de nada valem sem a espada, né? Essa é uma citação de Thomas Hobbes. Não é assim em Utopia. Como eu já disse, os homens eles colaboram e servem voluntariamente a um Estado que seja melhor. Para o Thomas Hobbes, os súditos abdicam de seu poder em função do poder do príncipe ou do regente. Em Utopia não é assim, né? Não se trata de um Estado absolutista, mas de um Estado democrático, republicano, onde a figura do príncipe ela é meio que uma figura simbólica, porque o príncipe ele vai ocupar a função de um gestor, mas que pode ser deposto caso haja com crueldade ou com tirania. Para Thomas Hobbes, os homens são governados pelo medo e a esperança. Para o Thomas More, os homens são governados pela própria razão, né, e pelo cultivo da razão, que deve ser refletida, que deve ocorrer de modo coletivo. Para o Thomas Hobbes, o bem é relativo, não existem valores absolutos, apenas a vida e a autoconservação. Não são características de utopia, como eu já disse, a racionalidade, a virtude, o bem coletivo, eles existem e o homem é apto por natureza a este bem. Para concluir, a grande característica, assim, que me parece a mais significativa, é que tanto o príncipe ou o regente de Thomas Hobbes, se o príncipe ou o regente de Thomas Hobbes, ele está acima das leis, ele não pode ser destituído pelo povo que abdica do seu poder em função do seu governo. Para o povo da utopia, não. O príncipe ele pode ser deposto porque ele é apenas um representante da vontade do povo. Eu concluo aqui minha apresentação e é isso. Vejam só, em função de um imprevisto, eu vou precisar me retirar, eu lamento muito, eu não vou poder continuar, mas para que isso não represente um prejuízo, eu vou deixar o meu WhatsApp e vou deixar também o meu e-mail para que vocês possam me encaminhar as perguntas de vocês, as questões, e eu respondo logo que for possível. Certo? Foi realmente um imprevisto, eu lamento muito, muito mesmo. Mas agradeço muito a oportunidade e o espaço para a apresentação dessa pesquisa que está em desenvolvimento. Obrigado.
Obrigado, André, por sua comunicação. O Alcebiades está na sala? É o próximo comunicador. O Alcebiades vai nos falar sobre o conceito de liberdade em Thomas Hobbes na obra Leviatã. É Alcebiades Nunes Barbosa, da Universidade Católica de Pelotas. Bom dia a todos. Bom dia. Então, muito obrigado pela oportunidade que o 7º Congresso Internacional de Thomas Hobbes me dá para apresentar esse meu trabalho. Na verdade, então, é um trabalho que ele tem o foco voltado para a questão da liberdade, né, na obra do Leviatã, e que, então, dentro desse período desse tempo que disponho, vou então procurar colocar aos que estão nos assistindo a questão essa da liberdade. Na busca, então, pela compreensão do sentido que é dado ao sistema filosófico e à política de Hobbes, é necessário que se faça sempre uma breve retrospectiva sobre o momento histórico em que ele viveu, caracterizado que foi, de um lado, por fortes confrontos entre Espanha e Inglaterra, e, de outro, por significativos avanços no terreno das descobertas científicas, as quais tiveram forte e decisivo impacto sobre a filosofia hobbesiana. Como todos sabem, Thomas Hobbes nasceu em 1588, né? E, como já foi até apresentado em outras falas, o nascimento de Hobbes foi prematuro devido ao terror com que sua mãe foi tomada pela notícia da chegada da Armada Espanhola, composta por uma esquadra reunida em 1588 pelo rei Filipe II da Espanha, com o objetivo de invadir a Inglaterra. Em sua autobiografia, Hobbes brinca ao afirmar que sua mãe deu à luz como irmão gêmeo medo. Então, trata-se de uma observação que, para além da brincadeira, constitui um lampejo sobre a sua própria psique, com a possibilidade de que sua teorização do absolutismo tenha raízes, sobretudo no terror, pelas guerras que ensanguentaram sua época. Isso está descrito no Realia de Série de 2004. Do ponto de vista histórico, a adesão de Hobbes à causa científica ocorre gradativamente. Entre suas tutorias, empreende-se em viagens pelo continente europeu e se envolve em diversos círculos de estudos científicos, mesclando elementos da cultura humanista a um cientificismo futuramente irrevogável. A descoberta casual dos escritos de Euclides e os encontros com Galileu, Mersenne, Gassendi, Harvey e outros cientistas levam-no a uma aproximação definitiva com a ciência. Do ponto de vista da construção de um novo modelo de filosofia, Hobbes percebe na obra Elements de Euclides mais do que um excelente empreendimento em matemática e o toma como um guia na arte e no método do raciocínio. Nos grupos científicos nos quais se insere, mantém contato com Mersenne e Descartes, desenvolvendo um grande interesse pelas leis físicas e pelo fenômeno do movimento. Então, em meado lá de 1636, encontra-se com Galileu e tem a oportunidade de desenvolver mais aprofundadamente suas teses sobre o movimento. Ele igualmente mantém contato com Willy Harvey, que publica novos estudos sobre a circulação sanguínea. Dessa forma, aos poucos, Hobbes firma-se na categoria de filósofo, absorvendo as novas ideias propostas pela ciência natural moderna. Souza, 2008. Então, com base nessas informações,
constata-se o ambiente em que Hobbes viveu, caracterizado, de um lado, por uma forte efervescência política e, de outro, por um acentuado florescimento científico que marcaram de forma bem definida uma nova era, não somente no terreno das ciências da natureza, como também da filosofia. Então, aqui observa-se bem claramente, né, a influência da ciência que vai nortear, né, a filosofia, inclusive a filosofia política de Hobbes. Então, por ordem de uma filosofia da natureza, tem significativa importância o período invocado por Hobbes, situando claramente o sentido revolucionário que as formulações científicas de Copérnico e Galileu representaram frente ao quadro da ciência até então estabelecida e que irão desencadear a ruptura com a filosofia aristotélica. Como se apresentava essa ciência até então? Sustentava-se com base na metafísica de Aristóteles, que era a ciência das essências e que tinha uma ordem teleológica. Cada elemento da natureza tinha uma finalidade com base na sua própria essência. Os elementos terra, água, ar e fogo explicavam o movimento dos corpos que se moviam por sua própria essencialidade. A partir da modernidade, o movimento não se explica mais pela essência dos corpos, mas por suas próprias relações. O fim do conhecimento não se dá mais pelo conhecimento das essências, mas pelos corpos, suas relações e movimentos. Então, a formação do pensamento filosófico de Hobbes tem, então, sua origem na retomada sobre os elementos da razão geométrica, formulados por Euclides na Antiguidade, na teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico e nas descobertas de Galileu Galilei sobre a lei dos corpos e seu movimento e sobre a criação do método científico. E ao absorver o legado do método lógico-matemático de Euclides, acrescido das descobertas da física de Galileu e do seu método, Hobbes construiu um importante fio condutor que lhe dará o necessário e decisivo suporte para a formulação de sua obra política mais completa e significativa, que é o Leviatã. Então, para atingir seus propósitos, Hobbes desenvolveu seu pensamento com uma dupla finalidade: conceber uma filosofia da natureza, chamada filosofia primeira, e uma filosofia política. A partir desse entendimento, observa-se que os principais argumentos que norteiam o Estado idealizado por Hobbes referem-se à radical modernidade assumida por ele. A ciência é defendida assim, como sua teoria política, e na modernidade entende-se a construção de um pensamento pautado na ciência natural do século XVII e na instituição de uma nova ideia de natureza. As interpretações do cosmo, do homem e da política apresentadas pelo pensador político inglês retratam fortemente a contraposição dirigida às noções de ciência e de Estado adotadas pela tradição até o início da modernidade. É contra a tese aristotélica do homem entendido como um animal político por natureza que Hobbes propõe sua teoria do Estado. É também contra o legado da cosmofísica não matemática aristotélica, que pensa os fenômenos pertencentes aos corpos físicos e humanos. Então, ao unir-se às descobertas operadas na época moderna, ele constrói uma filosofia identificada, sobretudo, pela laicização e cientificação do pensamento, baseada numa filosofia prima de ordem lógico-matemática. Referência de Souza, de 2008. Então, na defesa de uma ciência autônoma, constata-se que Galileu e Hobbes propõem novas categorias para a compreensão do mundo e do homem, as quais, diferentemente da tradição, não são mais eternas e ininteligíveis. Nessa perspectiva, o conhecimento será conduzido com sistematização, ordem, medida e cálculo.
trazendo para um primeiro plano a certeza e a veracidade do discurso. A nova formatação da ciência determina a sua consequente ruptura, inclusive com a religião. Então, o despertar da nova ciência representa o fim das ideias de imobilidade e de centralidade da Terra, assim como a definitude do universo. A racionalização e a observação passam a ser prioridade, repelindo as explicações de ordem especulativa ou metafísica a respeito da estrutura física dos corpos. E a principal premissa de onde parte a filosofia hobbesiana está fundada no fato de que tudo é corpo em movimento. E ao transpô-la para a filosofia civil, os movimentos dos corpos humanos se fazem acessíveis, possibilitando torná-la uma ciência menos suscetível a erros, entendendo-se que, por corpo, tudo é tudo aquilo que não depende do pensamento humano e que é causa das sensações e de que deriva todo o conhecimento humano. Para Hobbes, pelo raciocínio analítico, é possível saber qual é o tipo de movimento que atua sobre os sentidos e sobre os objetos externos, e ainda de que maneira eles levam às percepções. Em termos universais, é possível definir, por exemplo, que o lugar é o espaço ocupado por um corpo. O movimento é a privação de um lugar e a aquisição de outro. A linha é produzida pelo movimento de um ponto. Uma superfície é dada pelo movimento de uma linha. O movimento é ocasionado pelo movimento de outro movimento. Para se ter acesso às propriedades específicas de cada definição ou de cada corpo, o método é o sintético, que junta e compõe o que as circunstâncias de um evento podem efetuar isoladamente, consistindo na demonstração que começa nas proposições primárias, evidentes por si mesmas, e procede por somatória das proposições em silogismos até que se faça compreender a conclusão. A causa completa de um evento une as duas partes do método. Então, com base nessas considerações, percebe que a causa mais universal de todas as coisas é o movimento, pois a própria variedade das coisas que os sentidos percebem como forma, sabor, som e cor, tem como causa o movimento, que é atribuído em parte aos objetos e em parte ao sujeito. Então, esse novo modelo discordava também da cosmofísica tradicional quanto à tese de que repouso e movimento são qualidades inerentes aos móveis. Em contraposição, a física moderna vai assumir a postura de que movimento e repouso não são processos antagônicos, que definem a natureza de um corpo, mas estados relativos aos corpos, que não os alteram. Disso resulta que o movimento circular pode pertencer tanto aos corpos terrestres quanto aos corpos da região celeste, assim como o movimento reto pode ser encontrado em corpos lunares sem nenhum sentido de desordem. Além disso, o movimento circular não poderia ocorrer naturalmente sem um movimento reto com seu precedente. Afinal, o movimento é um estado e não uma qualidade inerente aos corpos. Souza, 2008. Então, considerando os objetivos da filosofia hobbesiana, então, percebe-se que ele buscava uma outra base teórica sobre a qual estava visualizando o que seria mais importante para o mundo daquela época. Esse objetivo se apoiava no fato de que os cientistas, do ponto de vista da física, haviam descoberto outra forma de olhar o mundo e que se mostrava muito mais coerente ao contrário do ambiente até então vivido, que conservava os fundamentos do aristotelismo-tomismo e que constituíam o pensamento hegemônico dominante. Ora, ao conhecer as descobertas de Galilei e retomar as formulações de Euclides, Hobbes entendeu que, ao não se aplicar mais aquelas definições que norteavam a ciência da natureza, a própria concepção sobre sociedade também poderia ser reformulada. Com esta visão reside certamente o maior significado da transformação de que Hobbes
é capaz de fazer em relação ao conhecimento, que, partindo de um fisicalismo, se estende de forma inovadora e revolucionária também a uma nova compreensão em termos de política da sociedade. Então, a partir de... Alcebiades, Pois não? faltam 5 minutos. Tá joia? Ok, muito obrigado. A partir desse raciocínio, o sistema filosófico de Hobbes irá buscar resposta em duas importantes vertentes, na ciência dos corpos e na ciência do corpo artificial, que é a ciência política. Então, os seus objetivos são prosperar quando, em conformidade com os filósofos modernos, surge uma nova ordem no mundo, que é a de recusar o poder de autoridade sobre a razão, separando fé da razão, sem que uma deva se subordinar à outra. Esta nova ordem que indica a necessidade do rompimento da ciência com a Igreja. Então, o sentido da liberdade, na questão que é a questão principal desta apresentação, ele fundamenta a liberdade que se dá a partir do princípio mecanicista de que tudo não pode se mover, a não ser dentro de certo espaço, limitado pela oposição de algum corpo externo, e que não tem a liberdade de ir mais além. É um princípio que se aplica tanto às criaturas vivas, corpos animados, como aos corpos inanimados, como a água do rio, por exemplo, que é contida por diques ou canais, e que, se assim não fosse, se espalharia por um espaço maior. Isso está, inclusive, descrito nessa obra do Leviatã, né, que foi consultado. Então, com base nessa concepção, Hobbes contraria o pensamento aristotélico, uma vez que este considera o movimento natural como teleológico, ou seja, causado pela tendência natural do corpo a obter uma completude e atualizar a sua essência. Hobbes, no entanto, admite o movimento como sendo apenas mudança de lugar, indiferente a qualquer processo teleológico, ou seja, os corpos se movem tão somente por efeito de causas eficientes. Disso resulta que um homem livre é aquele que, naquelas coisas que, graças à sua força e engenho, é capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer. Assim, o homem livre, quando não encontra obstáculos para mover-se na direção do objeto de seu desejo ou para fugir do que lhe dá medo. Então, para Hobbes, é frequente ocorrer que os homens sejam iludidos com o nome de liberdade e, por não compreender o seu real significado, acabam considerando-a como uma herança particular e um direito inato, o que é apenas um direito do Estado. Se a autoridade absorve esse mesmo erro, é possível que tal erro se torne a causa de revoltas e mudanças de governo. Para a necessidade de criar o Estado, em que são cumpridas as determinações do pacto pelo soberano ou Assembleia Soberana, ou pela necessidade, né, de criar o Estado, em que são cumpridas as determinações do pacto pelo soberano ou Assembleia Soberana, para Hobbes, é nesse Estado que a liberdade deve ser localizada, e é onde a necessidade da liberdade dos súditos deve ser tratada. E assim, não sendo a liberdade um valor particular do homem, mas do Estado, resta a liberdade que os homens adquirem no momento que firmam um contrato, a partir do qual se formaliza a renúncia do direito natural, e que constitui a liberdade que cada homem tem de utilizar o seu poder como bem lhe aprouver para preservar a sua própria natureza, ou seja, a sua vida. Então, no estado de natureza, a percepção do homem é a de que todos os seus semelhantes têm o mesmo direito que ele, sendo esta a condição para desencadear a guerra. Então, disso resulta que o direito natural se expressa de forma paradoxal. O meio de que o homem dispõe para agir de acordo com o modo que julgar mais conveniente é incompatível com a sua finalidade, que é a de preservar a própria vida. Então, dessas considerações, resulta a ideia inequívoca da necessidade da formulação de contrato e da criação do Estado no âmbito da filosofia de Hobbes, razão pela qual, então,
é que se trata, de forma, então, mais detalhada, essa questão da liberdade. Então, dessa forma, finalizo esta apresentação, agradecendo mais uma vez a atenção de todos e a oportunidade que me foi dada pelo 7º Congresso Internacional de Thomas Hobbes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alcebiades. Agora, a próxima comunicação ela vai ser da Mariana Dias Pinheiro. Hobbes e a linguagem, nuances entre 1650, 1651 e 1655. A Mariana é da Universidade Federal de Sergipe. Bom dia, Mariana. Fica à vontade. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse evento. Para mim é extremamente importante. Eu venho estudando Hobbes há mais ou menos 2 anos, sob a orientação do professor Marcos Balieiro, e o que eu vou apresentar aqui hoje, na verdade, é um pedaço de um artigo maior que eu pretendo que fundamente o que leva para a minha pós-graduação. Como vocês devem saber, o tema da linguagem Hobbes, especificamente o de comparação entre as 3 obras, Elementos da Lei, o De Corpore e o Leviatã, o que acontece é que, até onde eu pude pesquisar, não tem muitos estudos que se dediquem a buscar quais são as causas, ou então quais são as diferenças que dá para a gente encontrar entre essas obras. Assim, eu lembro, a princípio, do trabalho da professora Maria Isabel Limonge, na Semântica do Materialismo, no qual ela vai buscar mostrar que o De Corpore é a versão final da obra, enquanto que o Elementos da Lei não tem essa sistematização toda como há na outra obra. E eu também lembro do trabalho do Stuart Duncan, que ele vai buscar mostrar como o conceito de significação se dá entre essas obras. De modo geral, o meu trabalho todo, desse artigo que eu escrevi recentemente, consiste em 3 momentos. O primeiro é em criar um plano hipotético, onde o Hobbes pode, por conta das correspondências que ele trocou com Descartes entre 1740 e 41, ter alterado algumas coisas da sua obra. Isso porque as respostas às objeções me parecem ser aplicadas tanto ao que Hobbes fala lá, quanto aos Elementos da Lei. E o segundo momento, que é justamente levando em conta esse aspecto da relação que ele tem com Descartes nos Elementos da Lei, é que a apropriação da geometria, enquanto mais ou menos um método, faz com que ele forneça alterações entre a obra que está circulando em 40 e Leviatã em 51. Outra coisa que eu queria comentar é que, apesar do meu trabalho estar com o título de 1755, o que eu vou comentar vai ser a edição inglesa, que é de 56, então eu peço desculpa por isso. E, é claro, essa investigação ainda está incompleta. Eu tenho que comparar as edições inglesas e latinas e tenho que me aprofundar mais no contexto. O que eu vou apresentar aqui hoje diz respeito a essa segunda parte do trabalho, que é justamente a apropriação da geometria enquanto uma das coisas que faz com que Hobbes altere algumas coisas que tem entre os Elementos da Lei, em 1640, e as obras de 51 e 56. Então, eu vou passar para a leitura do texto e eu vou tecer para ninguém morrer de tédio. Não é novidade que o entusiasmo de Hobbes com os elementos de Euclides foi gigante. Cito Stewart: por Deus, ele disse, isso é impossível. Assim, ele leu a demonstração do Teorema de Pitágoras, que levou de volta a proposição correspondência, até que estivesse demonstrativamente convencido daquela verdade. Isso fez apaixonar-se pela geometria. Fim de citação. O rigor lógico das explicações e a metodologia na qual era possível chegar a uma verdade de forma demonstrativa conquistou imediatamente a atenção do filósofo de Malmesbury da década de 30, quando entrou em contato pela primeira vez com a obra. Além disso, como sabemos, Hobbes não deixou de citar nominalmente Euclides no De Corpore e se apropriou da definição de corolário do Elementos. É verdade que, em 1740, ano em que o Elementos da Lei circulou entre alguns círculos parisienses, onde a teoria de Descartes era famosa, talvez seja possível identificar alguns vestígios da geometria em sua obra, como, por exemplo, quando comenta acerca dos princípios do conhecimento. Cito o Elemento da Lei. O primeiro princípio do conhecimento é ter tais e tais concepções. O segundo, designar por tais e tais nomes as coisas das quais elas são concepções. O terceiro, combinar esses nomes de modo a formar proposições verdadeiras.
O quarto e último, juntar essas proposições de modo que sejam conclusivas, e por meio desses 4 passos, a conclusão é conhecida e evidente. E então podemos conhecer a verdade da conclusão. Citação. Lembro também que a linguagem serve, nos elementos da lei, como um grande repertório de experiências não esmaecidas, e por isso tem seu caráter universal quando apoiado no uso apropriado de proposições. Como podemos ver, ela é o artifício que permite a ciência, por exemplo. Mas vale lembrar também o papel da evidência como parte do método para a ciência e conhecimento nessa obra, que gera a incapacidade de chegar em verdades de maneira analítica ou sintética, coisa que afasta o filósofo de Malmesbury da apropriação da geometria, ao menos em termos comparativos nas obras subsequentes. E aqui, cito elementos da lei de novo, a evidência consiste na concomitância de uma concepção com as palavras de um homem, que usa para significar uma tal concepção no ato do raciocínio. Pois quando o homem raciocina apenas com os lábios, tendo-lhe apenas a mente sugerido um começo, em função do costume de assim falar, as palavras de sua boca não seguem as concepções de sua mente. Se as palavras por si só fossem suficientes, um papagaio poderia ser ensinado a conhecer uma verdade tão bem quanto fazê-la. A evidência está para a verdade, assim como a seiva está para a árvore. Enquanto a seiva se estende pelo corpo e pelos ramos da árvore, ela os conserva vivos. Quando os deixa desamparados, eles morrem. Pois essa evidência que consiste em conferir significado às nossas palavras é a vida da verdade. Sem ela, a verdade nada vale. Fim de citação. Essa passagem é bastante interessante e merece cuidado. Em primeiro lugar, devemos lembrar que as concepções, além de serem o mesmo que ideias, imagens, etc., são representações das coisas exteriores, ou das concepções. E as palavras servem para relembrar tais coisas, ultrapassando a memória imediata. Dito de outro modo, a palavra deve poder ser traduzida à sua respectiva concepção originária. O simples fato de falar saltaria os atos de identificação entre concepção e coisa mesma ou concepção. E, por isso, o exemplo do papagaio é importante. Ele apenas reproduz sons, mas não tem a evidência daquilo a que se refere, e justamente por isso é incapaz de verdade e, consequentemente, de ciência. Ou seja, a evidência nada mais seria do que uma tradução adequada de uma representação de coisas exteriores ou das coisas mesmas em um nome. Apontar a evidência é apontar a identificação da coisa que é nomeada com seu respectivo nome, coisa que se estende às cadeias de palavras com o uso da cópula é e aos silogismos criados com essas cadeias. Vale lembrar, nesse sentido, que apenas a partir de 51, Hobbes apresenta a geometria como elemento de fundamental importância para a produção de conhecimento e verdade. Então, o objetivo aqui não é investigar se a apropriação da geometria euclidiana por parte de Hobbes é adequada ou não, até porque Petit, lá em Hobbes Made It Words, e Abrantes, em Método Geométrico nos anos 600, já fizeram isso. O que eu pretendo é observar 3 termos que ganham destaque especial a partir de 51 por conta da geometria, que é cálculo, método e definição. Vou começar com a seguinte passagem do Leviatã. Cito Hobbes. Vendo, então, que a verdade consiste na adequada ordenação de nomes e nossas afirmações, um homem que procurar a verdade rigorosa deve lembrar-se que coisa substitui cada palavra de que se serve e colocá-la de acordo com isso. De outro modo, ver-se-á enredado em palavras como a ave em varas embiscadas. Quanto mais lutar, mais se fere. E, portanto, em geometria, os homens começam por estabelecer significações às suas palavras. E esse estabelecimento de significações chamam de definições e colocam-nas no início de seu cálculo. Fim de citação. Esse trecho resume de forma quase precisa a maior parte das alterações que podemos encontrar nos escritos de Hobbes a partir de 51. Ora, já é possível identificar algumas mudanças substanciais. Em primeiro lugar, a base do conhecimento é alterada. Não se trata mais da evidência, como há no Elementos da Lei, mas sim de definições. Em segundo lugar, o raciocínio é igualado ao ato de calcular. Trata-se de ser capaz de adicionar ou subtrair não apenas números, mas também palavras, o que na obra que foi publicada em 50 se resume à silogística ou à digressão da mente. Em terceiro lugar, a geometria é colocada como exemplar para a formulação de verdade. É óbvio que as definições serão propostas a partir da experiência. No entanto, a diferença fundamental consiste no fato de que as definições, agora, serão tomadas como princípios, coisa que dispensa a evidência como critério. Afinal, cito Leviatã, os homens começam por estabelecer as significações de suas palavras, e esse estabelecimento de significações chamam de definições,
e colocam-nas no início de seu cálculo. E esse estabelecimento, quando correta definição de nomes, reside o primeiro uso da linguagem, o qual consiste na aquisição da ciência. Fim de citação. Em 56, Hobbes, ao que foi apresentado até agora, não demonstra nenhum desacordo com o que diz 51. Na verdade, há um aprofundamento do que havia sido dito antes. As definições continuam sendo tomadas como princípios, e o autor afirma, cito, de corpore, servem para despertar uma ideia, nada mais sendo do que a análise ou resolução desse nome em partes mais universais. Uma proposição cujo predicado analisa o sujeito quando possível e, quando não, o exemplifica. Fim de citação. Ou seja, até aqui, o passo tomado entre 51 e 56 consiste em definir o que é uma definição, mas não em destituir o papel de princípio. Afinal, ao ensinar a filosofia, o primeiro inicia pelas definições, que são também os princípios de uma demonstração. Quanto a esta, trata-se, cito de corpore, de um silogismo ou uma série de silogismos derivada e prolongada a partir das definições de nomes até a conclusão final. Fim de citação. Podemos identificar o mesmo movimento indicado no Leviatã, no capítulo 5, parágrafo 1. Afinal, em ambos os casos, Hobbes está preocupado em avaliar as consequências de palavras, que é condição de possibilidade para um silogismo verdadeiro, e para a verdade, claro. Vale lembrar ainda que, e aí eu faço um retorno à primeira parte do meu trabalho que eu não pude apresentar aqui, peço desculpas, que a afirmação de Descartes de que seria mais adequado investigar se um nome, de fato, se relaciona com a coisa a qual dizem a que ele se refere, não encontra força alguma nos escritos da década de 50. Afinal, a definição é um princípio. Se, por exemplo, o nome X deveria corresponder a uma definição A e um outro nome Y deveria corresponder à definição B, e, na verdade, após uma investigação, nos termos sugeridos por Descartes, nota-se que o nome Y corresponde à definição A, isso significa que X é igual a Y, e, portanto, a primeira definição, Y corresponde a uma definição B, ou estava equivocada, ou o cálculo feito é equívoco, pois não pode encontrar igualdade. Y não pode ser igual ou diferente de X no mesmo silogismo. Os princípios ou definições que consistem no começo do cálculo não admitem esse tipo de erro, que ocorrem apenas dentro da sugestão de Descartes, de, cito o autor, chamarmos por nomes diferentes aquelas substâncias que reconhecemos serem objetos de atos ou acidentes obviamente diferentes, e depois perguntarmos se esses nomes diferentes significam uma e a mesma coisa. Fim de citação. O erro desse procedimento consiste, para Hobbes, em não tomar as definições como princípios, ou seja, a definição por si só garante que esse tipo de investigação proposta por Descartes seja decorrente ou de um equívoco ou de um erro ao longo do cálculo, cito Leviatã, e por aqui se vê como é necessário a qualquer pessoa que aspire um conhecimento verdadeiro examinar as definições. Afinal, os erros de definições se multiplicam à medida que o cálculo avança e conduzem os homens a absurdos, que finalmente descobrem, mas que não conseguem evitar sem calcular de novo, desde o princípio, no que reside a base de seus erros. Fim de citação. Quanto ao segundo aspecto, isto é, o da razão enquanto cálculo, podemos identificar novamente um acordo entre as obras de 51 e 56. No Leviatã, a razão ou ato de raciocinar, cito, nada mais é do que cálculo, isto é, adição e subtração, das consequências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nossos pensamentos. Fim de citação. Enquanto que no de corpore, raciocinar é o mesmo que calcular, cito de corpore, coisas que somamos e subtraímos, isto é, que tomamos em conta. E esse procedimento é o mesmo que computar, raciocinar ou calcular. Fim de citação. E, evidentemente, esse cálculo será verdadeiro na medida em que os princípios ou definições forem adequados, o que nos leva ao terceiro aspecto. Se nos elementos da lei a causa do equívoco se devia à falta de evidência ou a um erro entre alguma faculdade humana, como Hobbes concorda com Descartes lá nas terceiras objeções, na década de 50 se deverá à falta de método. Afinal, cito Leviatã, a primeira causa de conclusões absurdas se deve à falta de método, pelo fato de não começarem seu raciocínio com definições, isto é, com estabelecidas significações de suas palavras. Fim de citação. E o mesmo se repete no de corpore, onde podemos ver que, mesmo que um homem possa raciocinar, ele cai, cito, em erro por falta de método, como que por falta de semeadura e do plantio, isto é, do aperfeiçoamento de sua razão. Fim de citação. Como tem sido dito até aqui, o método consistirá, em primeiro lugar, na correta definição, e isso servirá de princípios, e nos cálculos que fazemos partindo de tais definições. Um cálculo de consequência de palavras, como Limoges já teria observado. Não é necessário muito esforço para notar que Hobbes se apropria do procedimento que Euclides promove no Elementos,
Uma breve observação deste livro nos permite notar que primeiro são estabelecidas as definições e os postulados, e depois, a partir disso, os teoremas são desenvolvidos. Ora, foi justamente ao observar o desenvolvimento deste filósofo acerca do Teorema de Pitágoras que Hobbes ficou admirado com a forma que funciona. As proposições são correspondentes entre si e poderiam demonstrar a verdade. Não à toa que a verdade, em Hobbes, na década de 50, depende, em primeiro lugar, das definições tomadas como princípios e o desenvolvimento silogístico que é feito a partir disso. Nada mais é do que cálculos feitos em cima de palavras. Não à toa, o autor afirma que se deve começar, cito o Leviatã, os raciocínios com as definições ou explicações dos nomes que irá usar, o que é um método que só tem sido usado em geometria, cujas conclusões foram tornadas indiscutíveis. Fim de citação. O método da geometria garante que as verdades sejam demonstradas a partir de uma dedução dos princípios estabelecidos. É condição de possibilidade, cito de corpore, para descobrir os efeitos por suas causas conhecidas, ou as causas por seus efeitos desconhecidos. Fim de citação. O método que podemos encontrar no de corpore, apesar de Hobbes não repetir energicamente como no Leviatã, é de influência da geometria, e isso Abrantes mostra com bastante especificidade. Vale lembrar que Descartes teria assumido que o método correto para descobrir a verdade consistiria em distinguir tantas coisas quanto fosse possível, atribuindo a Hobbes o método de unir várias coisas. Como podemos ver, esse tipo de acusação não pode ser feita à metodologia imposta a partir dos escritos de 51. Além disso, uma distinção bastante interessante entre os obras de 51 e 56 é que, nesta última, o filósofo de Malmesbury dividirá o método em dois tipos, o analítico resolutivo e sintético ou compositivo, ambos provenientes da geometria. Neste, o procedimento consiste em uma investigação de que tipo de causa gera um determinado efeito, como quando se observa que efeito produz um corpo a mover-se. Ao passo que o primeiro tipo, isto é, o analítico, se aplicado como na geometria, consistirá em uma técnica pela qual, supondo-se uma coisa em questão como verdadeira, procedem pelo raciocínio até chegar a algo conhecido, a partir de que podem demonstrar a verdade da coisa procurada, ou a algo que é impossível do que deduzem que é falso a coisa que supuseram verdadeira. Ou seja, em um caso, busca-se percorrer passo a passo de uma causa a um efeito e vice-versa, enquanto que no outro se trabalha dedutivamente. A partir de uma verdade, é possível chegar, através de um adequado cálculo, em outras. O analítico irá colaborar em apresentar como circunstâncias causam efeito, enquanto que o sintético irá calcular acerca das individualidades dessas circunstâncias. Ora, como eu espero que seja evidente, há uma mudança substancial proposta entre o Leviatã e o de corpore em relação a elementos da lei, por conta da alteração. Oi. Faltam 5 minutos, tá joia? Ah, perfeito. Elementos da lei por causa da alteração. Deixa eu voltar ao parágrafo. Eita. Como eu espero que seja evidente, há uma mudança substancial proposta entre o Leviatã e o de corpore em relação a elementos da lei, por conta da alteração acerca da concepção de o que promove equívoco e de qual método é adequado para a formulação adequada da verdade. Enquanto que, em 1640, o equívoco era proveniente de um erro presente na faculdade da imaginação ou da razão, ou na falta de evidência. Vemos que, a partir de 51, a razão não passa de um cálculo envolvendo as consequências de nomes. Quanto ao método, a evidência perde a importância na medida em que as definições são estabelecidas como princípios dos cálculos. Além disso, há uma identificação, pelo menos nos 3 termos que eu coloquei aqui nesse texto do trabalho, entre o Leviatã e o de corpore, ao passo que este último expande as explicações da primeira, o que parece sugerir que a cisão nas concepções hobbesianas ocorre entre 40 e 51, justamente por conta da falta de adoção de alguns princípios provenientes da geometria. Para finalizar, algumas notas são dignas de atenção acerca da comparação entre essas 3 obras. Vou começar pelas semelhanças. Em primeiro lugar, a prudência, ao longo das obras, permanece com o sentido de ser uma expectação do futuro que é insuficiente para a produção de verdade, por não ter um caráter universal e necessário, não passando de uma mera suposição. Em segundo lugar, a verdade e a falsidade existem apenas no universo da fala, e não das coisas mesmas, e a verdade sempre será dependente das palavras. Em terceiro lugar, o silogismo é essencial para a correta produção de verdade, e o universal existe apenas na linguagem, nunca nas coisas mesmas. Em última instância, as palavras garantem em todas essas obras, através de um adequado silogismo, que a incerteza da prudência seja superada. No entanto,
como no elemento da lei, as palavras não são mais do que simples traduções das concepções ou coisas mesmas e sempre necessitam da evidência como método, ao passo que nas obras subsequentes as palavras são colocadas como princípios e há um cálculo com tais princípios. E é interessante notar aqui uma diferença que eu não coloquei nesse trecho, já que eu tenho um tempinho ainda, que as coisas que estão na mente são ideias, concepções ou imagens. E é interessante que, a partir do 51, nesses termos intercambiáveis, Hobbes vai tirar o termo imagem. Eu imagino que isso ocorra por conta dele notar que, já que tudo é causado pelos nossos sentidos, a gente cria concepções a partir dos sentidos, necessariamente não tem como nossa concepção ser o mesmo que imagem. E isso é uma distinção também que o Descartes aponta para ele como um erro. Quanto às diferenças entre as obras de 51 e 56, notamos que há uma preocupação de Hobbes, pelo menos diante dos problemas que foram tratados nessa apresentação, que consiste em um aprofundamento no Decópore do que já havia sido dito no Leviatã. Chama atenção, por exemplo, que em 56, Hobbes preocupa-se em não apenas afirmar que o silogismo é essencial para o cálculo que produzirá a verdade, mas também apresentar no capítulo 4 do Decópore quais devem ser utilizados. E não apenas assegurar que o equívoco é a causa das maiores é uma causa para não chegar à verdade, mas apresentar no capítulo 5 do Decópore, a partir de exemplos, o que é considerado equívoco e por qual razão são tomados assim. Bem, gente, é isso. Eu agradeço muito, muito o espaço que me foi concedido aqui. E obrigada. Obrigado, Mariana. Então, agora a gente pede para quem quiser fazer as suas perguntas, só levantar a mão ou até mesmo colocar no chat, né? O André que disse que teve um problema, né, e que não poderá, então, participar dessa parte, mas acredito que ele deixou o contato dele. Enfim, eu vou ler, então, a primeira pergunta que tem aqui, da Lilian Soares, no chat. Ela não especificou para quem ela está perguntando, então acredito que são para os dois, né? Me parece uma pergunta bastante ampla. Aí peço que vocês respondam o que puderem, como conseguirem sintetizar, né? Enfim, com relação aos conceitos de Hobbes apresentados nessa manhã, podemos fazer uma inter-relação com outros autores e também com a legislação e a sociedade contemporânea? Fiquem à vontade. Obrigada, Lilian, pela pergunta. Então, eu acredito que a depender de como se faz essa comparação e de como a gente vai trazer para a sociedade contemporânea, é possível, sim. Por exemplo, aqui nesse trabalho eu tentei trazer como o Hobbes se apropria de algumas coisas que estão no Euclides e também como há um plano hipotético que a gente pode mostrar nesse plano hipotético que Hobbes pode estar preocupado com Descartes. É interessante, por exemplo, que o Elementos da Lei, isso segundo o Petit, no Made It Words, o Elementos da Lei surge como uma resposta ao discurso do método. Então, me parece que ele está bem preocupado com as concepções cartesianas. E quanto à parte de contemporaneizar, por assim dizer, o Hobbes, a Camila ontem apresentou e a gente fez um trabalho sobre como a gente pode pegar os princípios hobbesianos acerca do Estado e como ele deve funcionar e trazer para pensar o nosso Estado brasileiro caótico. Eu acho que seria isso que eu teria para falar. Não sei se eu ajudei, compliquei. Obrigado, Maria. O Alcebiades, gostaria de falar algo? Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Eu acho que, trazendo para a contemporaneidade, é importante que se reflita sobre a questão da importância do Estado e do contrato, né? Do contrato social. Eu acho que, na atualidade, mais do que nunca, né, se reforça a necessidade de um Estado que seja compatível com as demandas da nossa sociedade e que seja fundamentalmente um Estado organizado, não, como a própria Mariana falou, né, um Estado caótico, né, que a gente vive hoje em dia na nossa sociedade. Então, é fundamental que
que haja, vamos dizer, uma reflexão, e eu acho que Hobbes, mais do que qualquer outro, né, filósofo, cientista político, está inserido, né, nessa questão, nessa demanda de hoje da nossa sociedade. Era isso. Obrigado, Alcebiades. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. O Dário Bandeira está perguntando aqui pelo chat para Mariana. Há registro de interesse de Hobbes pelos trabalhos contidos na Lógica de Port Royal? Eu agradeço pela pergunta. Infelizmente, eu não vou saber responder. O que eu posso dizer é que, por exemplo, no Leibniz há muito essa preocupação. Ele se preocupa em como é que essa vocalização está associada com o convencionalismo, por exemplo. Hobbes, eu não sei dizer, realmente não estudei essa parte, eu sinto muito. Ótimo, Mariana. Mais alguma pergunta, pessoal? A Lília está agradecendo pelas respostas de vocês. Acredito que, como não temos mais perguntas, a gente pode encerrar essa mesa por aqui e daqui a pouco o Congresso volta com a mesa de número 14. Obrigado a todas e todos e até breve.